Agora então, pessoal. Olá, bom dia a todos. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje começa a terceira sessão do Empowering the Truth 2024. Depois de sessões com a Sanara, primeira sessão, depois, na semana passada, com a Jamile, hoje nós temos aqui como convidada a Priscila Pacheco, que vai falar um pouquinho sobre como a gente pode reforçar a confiança da audiência no nosso veículo, na nossa publicação, nas coisas que a gente faz em geral. Priscila vai trazer um enfoque interessante, principalmente tratando ali do jornalismo de soluções. É um tema que eu conheci, na verdade, em outra palestra da Priscila, acho que a gente estava falando até aqui antes do webinar, né, Priscila, uns 5 anos atrás, eu acho, antes da pandemia, ou seja, antes da Sim, pandemia, tudo muito distante. vida é pré-pandemia. É, exatamente. E então vai ser bem legal tê-la aqui, acho que vocês vão gostar da aula dela. Lembrando, né, terceira das 4 sessões, que então a semana que vem é a nossa última, tá? E a partir da semana que vem, recado importante aí para o pessoal que quer saber do grant, do apoio, da mentoria, a partir da semana que vem, a partir da última sessão, a gente vai abrir as inscrições para os seus projetos, né? As inscrições vão ficar abertas até 25 de abril, ou seja, vai ter um mês aí, não precisa, nesses próximos 7 dias, ralar para fechar o projeto, para quem já começou a desenvolver, ou para quem ainda não tirou do campo das ideias, começar a escrevê-lo agora, assim, numa correria. Pode ir com calma, vai ter um mesinho, tá? E aí lá para maio, 15 de maio, mais ou menos, é quando a gente vai divulgar os selecionados, tá? Vamos lá, então, além desses recados básicos, o chat, como vocês já deram vários bons dias aqui, vocês sabem, já está aberto. Quem quiser participar, pode mandar sua pergunta por lá. Eu vou interpelando a Priscila quando achar necessário, para a gente não deixar tudo muito truncado, né? Então, se for uma pergunta que eu considerar que tem que parar ali, aquela hora para o assunto não se desenvolver muito, a gente ficar distante, eu gentilmente vou interrompê-la. E se for uma pergunta mais geral, eu vou deixar por fim. Beleza, pessoal? Quem quiser também não usar o chat, por exemplo, por algum motivo, pode usar o Q&A aqui embaixo, perguntas e respostas, que dá tudo certo também. Priscila, tudo bom? Obrigado pelo aceite. Feliz em tê-la aqui Tudo conosco. bem. Eu que agradeço o convite e a confiança. Maravilha. Podemos começar? Bom, então vamos lá, né. Bom, é só para antes de começar o nosso tema, me apresentar um pouco. Sou jornalista faz uns poucos anos. Sou cofundadora da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, não sei se vocês conhecem, mas ela tem atuação, nas periferias de São Paulo e Grande São Paulo, mas também tem desenvolvido, programas de treinamento em outras cidades. Trabalhei como, checadora de fatos no Aos Fatos, por alguns anos, por 3 anos, então eu cobri a última eleição municipal, cobri a eleição nacional em 2022, cobri toda a pandemia, a parte mais crítica da pandemia com foco em desinformação. E agora eu trabalho no Observatório do Clima. Meio ambiente sempre foi uma área que eu tive, muita proximidade, sempre quis, dar mais atenção a ela, e hoje então eu trabalho com foco em mudanças climáticas. A minha relação com o jornalismo de soluções, que é o tema que a gente vai abordar aqui, ela começou lá em meados de 2018, quando eu fui selecionada para um workshop da Fundação Gabo, em parceria com a Rede de Jornalismo de Soluções, que foi fundada nos Estados Unidos. E desde então eu tenho, acompanhado o tema, já fiz matérias com foco em jornalismo de soluções, então já, dei treinamentos. Então começou lá em 2018 e continua até hoje. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar.
Vocês conseguem ver? Sim, Tá. Então, o ponto é reforçando a confiança da audiência. Acho que como tudo no jornalismo, atualmente é bem desafiante, né, a gente vive um cenário de desconfiança, a gente vive, um cenário de desinformação, ou de pessoas desanimadas, todo esse tipo de coisa. Então, é um desafio, mas é um desafio que a gente não pode largar de lado, que a gente precisa, eh, ver o que dá para fazer, o que dá para tentar. E aí na nossa nessa, eh, nesse, assunto gigante, eu trouxe aqui para iniciar, uma pesquisa que o Instituto Reuters publicou em setembro do ano passado, que chama "O que a audiência diz querer em 4 países". E quais são esses 4 países? Brasil, Índia, Estados Unidos e Reino Unido. Foi uma pesquisa que eles fizeram, acho que por uns 3 anos, eles conversaram com muita gente, foi qualitativa e quantitativa, e eles chegaram a 4, abordagens, de acordo com as entrevistas, 4 abordagens para construir a confiança. É óbvio que nenhuma das abordagens ela é 100% perfeita, sempre tem, nuances, dependendo do público, dependendo do lugar. O primeiro tópico é sobre estratégias editoriais. Então, o que que as pessoas disseram? Elas querem mais atenção a pessoas comuns, não é só autoridade, elas querem ver, nas reportagens pessoas como elas, pessoas como nós. Também falaram sobre e aí que aparece o nosso tema de hoje, jornalismo de soluções, porque foi mencionado, eh que interessa uma cobertura com mais foco em soluções, ao invés de só, abordar o problema, problema e problema. E também menos sensacionalismo e menos imprecisão. O segundo ponto, que foi, bastante, citado, é a transparência. Comunicar quais são as políticas da redação, reduzir os conflitos de interesses, reduzir os vieses. No relatório, a transparência ela fica ali meio na corda bamba, para algumas pessoas ela impacta bastante, para outras pessoas ela não importa. Aí vem a gestão, que é assegurar a independência jornalística e aprimorar a diversidade da equipe. É aquele negócio de termos, menos redações, brancas e masculinas, ter diversidade de gênero, de classe, de raça, tudo isso. E o quarto tópico foi o engajamento. Então, as pessoas querem que os veículos, tenham iniciativas para que elas se sintam ouvidas, que elas se sintam representadas, que exista uma troca. Acho que esse tópico ele entra muito no que a Sanara falou no primeiro encontro, no que a Jamile falou no segundo, e no que eu vou falar hoje, porque o jornalismo de soluções tem essa questão do diálogo aberto, então os temas se conectam, as coisas que foram ditas aqui com a pesquisa que foi feita, que foi publicada lá no ano passado pelo Instituto Reuters. E aí, indo direto para o tema jornalismo de soluções. Nessa pesquisa, eh, foram feitas várias perguntas, as mesmas perguntas para os 4 países, e no Brasil, a abordagem com soluções foi considerada muito importante para 60% das pessoas entrevistadas. 60% é um número razoável. Eles também fizeram um recorte, entre pessoas menos interessadas em jornalismo, menos interessadas em notícias, e com pessoas que têm o interesse de consumir, o nosso trabalho. E o resultado foi esse: 55% das pessoas menos interessadas em notícias, afirmaram que notícias, que trabalhos centrados, em soluções são muito importantes. Já entre os interessados em notícias,
o percentual salta para 67%. Então a gente pode ver que até quem não curte, quem está de saco cheio de jornalismo, não quer ler, não tem interesse, também é uma quantidade razoável que pensa que a gente precisa dar mais atenção, para essa vertente do jornalismo. Vanessa, se você puder compartilhar com eles o link da pesquisa, Tá, é, vou passar aqui. a apresentação está em português, mas o PDF completo tá em inglês, mas lá tem os gráficos, dá para dá para entender bem. E aí, outra pesquisa, outro relatório que eu trouxe, também do Instituto Reuters, que é o relatório anual da instituição, o Digital News Report, que foi publicado em janeiro. Ele também citou a questão do jornalismo de soluções, e aqui o foco foi o público que evita notícias. E não é centrado só no Brasil, aqui vários países nesse relatório, são vários países daqui da América Latina, bastante na Europa, alguns na Ásia, e no continente africano apenas acho que 3 ou 4. Então, a partir de todo esse público, eles chegaram a esse resultado: 46% das pessoas entrevistadas em vários países, daquelas que evitam notícias. Então, 46% das pessoas que evitam notícias são mais propensas a dizer que estão interessadas, em jornalismo baseado em soluções, e elas estão menos interessadas nas grandes histórias do dia. É óbvio que aqui a gente não quer dizer que não é para dar importância para histórias do dia. Não, porque jornalismo é olhar tudo, mas tentar diversificar a produção, para atrair mais pessoas. E o que é jornalismo de soluções, quando a gente fala? Tem uma polêmica sobre ficar dando nome para as coisas, jornalismo de dados, jornalismo investigativo, jornalismo de soluções. No jornalismo investigativo já tinha essa encrenca, né, que alguns falam: "Todo jornalismo tem que ser investigativo, não precisa de um nome". E é a mesma coisa no jornalismo de soluções, algumas pessoas ficam bravas: não precisa ficar dando nome". Mas eu acho que, assim, eu não tenho nada contra nomes, acho que pode ter nome para qualquer coisa, mas eu acho interessante, assim, só para as pessoas, pensarem mais no que vai ser o principal daquela produção, né. E jornalismo de soluções a gente costuma dizer que ela é a cobertura rigorosa e baseada nas evidências das respostas a problemas. Então é isso. Ele segue uma linha mais explicativa, questionadora e de incentivar o diálogo com o público. Então ele puxa essa conversa. Quando eu estava escrevendo, acho que foi em 2020, bem no começo da pandemia, passei alguns meses escrevendo para o blog de jornalismo de soluções da Fundação Gabo. E eu entrevistei alguns jornalistas brasileiros, sobre o trabalho, com foco em jornalismo de soluções. E eram 3 mulheres e elas falaram sobre esse diálogo com o público. A Beatriz Jucá, por exemplo, tem até uma reportagem dela nos exemplos que eu vou mostrar sobre, cisternas no sertão. Ela fez essa reportagem quando o El País Brasil existia. E ela contou que foi a reportagem que mais causou, repercussão. Ela já trabalhava no El País há bastante tempo, já tinha feito diversas, outras reportagens super relevantes, mas essa sobre as cisternas, ela recebeu comentário no Twitter, recebeu comentário, por e-mail, ela contou que as pessoas ficaram super interessadas, e acharam legal uma coisa que para ela,
era óbvia, ela que é do Ceará, já conhecia bastante a história das cisternas, para ela era uma história óbvia, para outras pessoas em outras partes do Brasil não tinha noção da importância do programa de cisternas, por exemplo. Então, essa matéria, gerou bastante engajamento. Também conversei com a Naira Hofmeister, acho que é assim que se pronuncia, o sobrenome dela. A Naira, ela conversou, comigo, que ela queria se inscrever para uma bolsa, de jornalismo de soluções da Fundação Gabo, e aí ela se inscreveu e ela ganhou essa bolsa, e aí eu a entrevistei depois da publicação da reportagem. Ela fez uma reportagem durante a pandemia que mostrava, uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que era uma pesquisa bastante relevante para entender a disseminação, do vírus da Covid no Brasil, mas que infelizmente foi boicotada, pelo governo da época, na parte de financiamento, mas ela conseguiu mostrar, os resultados, daquela pesquisa da parte inicial, o que aquela pesquisa era capaz, o potencial dela. E a Naira, ela também contou, ela publicou no Matinal, que é um veículo local do Rio Grande do Sul, e ela também contou que foi uma matéria que gerou bastante, engajamento das pessoas. As pessoas, enviavam comentários com sentido de esperança, vendo que, pô, existia naquela época existia, pessoas capazes de tentar entender o que estava acontecendo. E aí outro exemplo que também é do Rio Grande do Sul, eu conversei com a Marta, que é diretora executiva do grupo RBS, e na época eles, tinham iniciado, uma área de jornalismo de soluções na rede, então era a produção de reportagens com esse foco na TV, na parte de rádio, na digital. E a Marta também contou sobre como que as pessoas, o público, bem local ali do Rio Grande do Sul, como que elas, começaram a interagir mais e a conversar mais com a redação. Então, acho que a gente tem aqui, a partir dos números, do Instituto Reuters, que é parte da pesquisa, mas a gente também tem os relatos, de jornalistas que perceberam, esse interesse. Então, por isso que eu acho que é um tema importante, para a gente dar espaço, né, tentar colocar na nossa rotina. E é uma prática que a gente fornece, a gente tem que mostrar quais são as evidências, daquela solução que a gente está mostrando. Então a gente é muito importante essa parte da evidência, porque não pode ser uma intenção: "Ah, aqui em São Paulo, grupos sociais ou a prefeitura", sei lá, algum grupo, tem a intenção de estar planejando um programa, contra enchentes ou contra a falta de luz. É uma intenção, não. O projeto pode estar lindo, ter todos os tópicos bem explicados, mas não é, uma pauta para jornalismo de soluções, porque é uma intenção, você ali ainda não tem, resultado. Eh, e a gente, nessa prática, aponta as limitações, não é todo um mar de rosas. Não, tem ali, a eficácia, tem que mostrar os resultados, mas também, tem que mostrar as limitações daquilo. Então, quais são as características? Bom, a solução, ela é a protagonista da narrativa. Então, ela vai ser o fio condutor daquela reportagem. O jornalismo de soluções não é a solução lá no último parágrafo. Você fala de todo o problema, um monte de coisa, e aí só lá no finzinho você fala: "Ah, existe isso de solução com esses resultados". Não, ela tem que estar costurada em toda a narrativa. E a gente precisa mostrar, não é uma reportagem, é superficial, é importante que a gente mostre os detalhes da implementação. Como acho que isso vai ficar, mais claro quando eu
mostrar, algumas reportagens, alguns exemplos. Como eu falei, não vale só a intenção, tem que ter resultados, tem que mostrar efetividade, isso é muito importante. Inclui pessoas, mas se concentra no processo da resolução. A ideia não é transformar, contar a história de super-heróis. Ali o protagonista é a solução, e aqui a gente não esconde o problema. O problema ele vai estar ali, mas aí ele vai estar, entrelaçado com aquela solução. É muito importante também dizer que editorial, publicidade, aquelas matérias que, assim, no nosso meio pode ser fácil, a gente olhou, isso é editorial, mas para o público em geral, muita gente não consegue, entender o que é um editorial, o que é uma reportagem. Editorial não é jornalismo de soluções, não entra nisso, porque ele é uma publi. Então, isso também é bem importante deixar claro. E aí, quando que a gente busca uma história de soluções, né? Eu trouxe aqui algumas, dúvidas frequentes, essas dúvidas, a partir dos levantamentos da Rede de Jornalismo de Soluções, e da Fundação Gabo. E a gente busca a história de soluções quando um problema é amplamente compartilhado. Pode ser amplamente compartilhado ali no seu bairro, se você faz, produção, se você atinge um público hiperlocal, é amplamente compartilhado na sua cidade, é um problema que, abrange toda a cidade e essa solução, ela está, atingindo, todo esse público. E e ela tem diferentes respostas para o caso, e são as respostas que, têm algum sucesso, têm alguma coisa para ensinar, não só o sucesso, às vezes ela fracassou, mas ali no processo dela, alguma coisa tinha funcionado, então se ir para esse caminho é sempre bom mostrar o que funcionou e onde que o negócio deu errado. E aí as evidências pararam. Não é uma vertente do jornalismo que a gente vai conseguir fazer no dia a dia, na notícia de última hora. Explodiu um bueiro, mas sei de uma solução ali que está sendo implementada, não. Aquela notícia de última hora, ela pode ser o gancho daquela reportagem que você vai produzir com mais atenção, com mais pesquisa, conversando com diferentes especialistas, porque na apresentação, né, quando a gente fala da cobertura rigorosa, então é isso, ela exige pesquisa, ela exige dados, se não tiver dados, precisa da parte qualitativa, então você precisa conversar com algumas pessoas impactadas por aquela solução, para entender se ela é mesmo efetiva. Conversar com especialistas, é bem interessante, com especialistas que não estejam envolvidos naquela solução, e também para também não ser um negócio muito estilo release, por exemplo. Então, por isso que é importante conversar com outras pessoas, e também para entender, qual é o problema, entender bem o problema que é atingido por aquelas soluções. E se existem histórias de soluções econômicas, fáceis e rápidas. Eh Acho que isso pega bastante nas histórias locais. Quando a gente fala, de uma reportagem mais elaborada, às vezes já pensa: "Nossa, preciso de muito tempo, preciso de mais dinheiro", mas não. Apesar de não ser, ideal, não ser interessante para notícia de última hora, para aquela notícia do dia a dia, dá para fazer, reportagens, que não demandem um longo tempo.
que não precisa de viagem, que não precisa de muito dinheiro. Então dá para ir para um caminho mais econômico e rápido, sim, e principalmente nas histórias locais, nas histórias que estão ali perto perto de vocês. E aí, muitas vezes a gente pensa que para fazer uma reportagem já precisa ter uma ótima, uma solução perfeita, e não é esse o caminho, porque não existe, solução perfeita. A gente encontra ações que elas têm uma evidência, elas têm resultados, mas elas, vão ter ali alguma limitação. Então, o que é importante é o quanto de resultado ela consegue. E o quanto que esse resultado é relevante para aquela área, para aquele local. E aí nisso sempre vão, existir os pontos fortes e os pontos fracos, e é importante que isso também, apareça, na sua reportagem. Como eu falei, não é um mar de rosas, e a vida ela é complexa, ela nunca é 8 ou 80, então a mesma coisa quando você vai, falar de soluções, né. E sobre aí nisso, sobre a evidência, a gente precisa da evidência suficiente para mostrar que aquela reportagem tem credibilidade. Tem que ter algum resultado ali comprovado, que você conseguiu ver, que é palpável. E isso pode ser para iniciativas, que começaram há pouco tempo, às vezes nas etapas preliminares, no comecinho ali já tem, não tem muita evidência, mas já tem alguma coisa que dá para você mostrar. Priscila, Sim. para te dar um minutinho para tomar água, eu vou fazer uma pergunta, pode ser? Uhum, tá. Ali, quando você falou do Mar de Rosas, né, que não é o Mar de Rosas, me veio essa outra questão aqui que, não sei se você já ouviu antes ou não, mas quando a gente tenta trazer quando fazer essa ponte, né, o jornalismo de soluções com a confiança do público com o nosso veículo, é isso se dá, essa ponte se dá pelo sentimento que o jornalismo de soluções pode trazer ao leitor, ou seja, de ver que aquele problema, aquela questão, e muitas vezes, né, no jornalismo local, associado ao seu bairro, sua cidade, aquilo tem uma solução, é esse, digamos, talvez um sentimento positivo que pode Sim, reforçar? é o sentimento de esperança. O pessoal que estuda jornalismo de soluções fala bastante disso. E a gente já tem também em dados que as pessoas deixam de ler jornais porque consideram muito negativos. E tem até um dos relatórios antigos do Instituto Reuters mostra que 32% dos entrevistados, eu não sei se é o de 2020, 2021, é desses antigos, Uhum. deixavam de consumir, jornalismo que achavam muito negativo. E até no meu dia a dia, às vezes algumas pessoas, falam: "Ah, eu não assisto jornal porque é só desgraça, é só notícia ruim. Ah, eu não leio jornal, já estou cansada, é só catástrofe". Eh, então tem quando vem, como a gente não ignora o problema, então o problema vem ali embutido na solução. É mais leve para a Uhum. pessoa, ela sabe que aquilo existe, mas ali ela está vendo que tem algo sendo feito, então, aí vem aquela sensação de mais, não digo bem-estar, acho que é mais, de esperança. Então já não começa com aquela carga negativa da reportagem, tragédia, trágica. Óbvio que tem temas que a gente não consegue fugir disso, mas, acho que o jornalismo de soluções ele pode ser usado em várias editorias, saúde, segurança pública, então acho que existem várias formas da gente tentar conversar com o público,
usando ele e tentar, incentivar, promover esse sentimento de esperança. Porque as pessoas em geral, principalmente na América Latina, estão bem sem esperança, né, a gente vive, momentos bem desafiantes toda hora, né, pandemia, é crise política, é crise econômica, outros países aí o negócio é bem pior, é conflito, então é importante. Então, de fato, existe, essa questão de despertar um sentimento de esperança. Uhum. Eu gosto é justamente isso também, que eu aprendi um pouco com você, foi esse outro olhar do que a matéria pode despertar, né, no leitor, assim. Às vezes é indignação, às vezes é raiva, e às vezes é Uhum. esperança, né? Às vezes é esse outro, nessa ampla gama de sentimentos que pode se ter depois de ler uma reportagem ou assistir uma reportagem. Um deles é se sentir bem, por que não? Sim, e a gente precisa, né, a gente precisa desse equilíbrio, porque a gente é soterrado por problemas todos os dias. Uhum, Eh, mas acho não sei, mas acho que mais do que bem mais do que outros países, mais estáveis, mais ricos. Acho que eu percebo isso, com os meus contatos, do Canadá, por exemplo, que eu tenho uma relação próxima. A galera de lá é mais, eh, uma vida mais light, podemos dizer, em comparação. Eles não têm um amigo jornalista, ele às vezes é meio difícil explicar a nossa dinâmica aqui no Brasil, na ok. América Latina, porque eu acho que a nossa rotina como jornalista aqui na América Latina é mais pauleira. Uhum, É problema atrás de problema, né, então é complicado e aí tem que buscar esses caminhos, né, e pensar tentar um equilíbrio, a gente não vai conseguir, escapar, da catástrofe, porque a gente está numa região, com problemas, mas buscar, olhar, ter uma visão ampla sobre o que está acontecendo e aí pescar, onde que as coisas o que as pessoas estão fazendo. E aí, equilibrar as reportagens, mostrar que mesmo nessa catástrofe tem gente fazendo coisa. sim, bacana. A gente recebeu já um comentário aqui, já falando que gostou das 9 perguntas para avaliar sua reportagem, então vamos para esses pontos. Ah, legal. Eu coloquei essas, perguntas que eu acho que é interessante quando você for montar a sua pauta, quando você, terminar de escrever a sua reportagem, for lá fazer a revisão, você olhar, esses tópicos, né. Ali o problema, as causas, ok. De novo, a solução ela é o fio condutor da narrativa, da sua reportagem, escrita, em vídeo. Ali, as causas do problema, elas são explicadas? Você está, dizendo o que que aquele negócio está tentando resolver ou minimizar o impacto. As pessoas elas precisam saber, o que que é aquilo. Tá, estamos falando de cisterna. Para a Beatriz era óbvio que o que era cisterna, mas um monte de gente, para mim também foi uma surpresa, porque para mim também, às vezes, a gente pensa que uma coisa é super óbvia e não é. Tá, mas, o que que aquela cisterna representa? Qual explicar qual é o problema da seca. Ela explicou qual é o problema da seca naquela região. E aí você conseguiu mostrar o que que aquela cisterna, aquele programa de cisterna resolve, como que ela impacta o problema. E como que foi o processo, como que ela funciona, quais são os detalhes, o que que ela faz. A pergunta 4 eu já adiantei, né, a resolução, você olhou ali, a solução é o foco da narrativa, é o fio condutor, ou você está dando mais força para o trágico? Tem as evidências, tem ali dado, ou se não é um tema que, necessite de dados, você conversou com pessoas, o número de pessoas é o suficiente que mostram que aquilo
é importante, que aquilo tem relevância, que aquilo está funcionando, você conseguiu mostrar que não é um mar de rosas, que tem a limitação, olha, é super legal, eh, mas tem essa limitação, funciona desse jeito, funciona daquele jeito, tem essa limitação, porque mostrar a limitação, ela não tira o valor da sua reportagem, na verdade, ela agrega valor porque mostra a sinceridade. Você está mostrando: "Olha, dá para ter esperança. Tem esses desafios, tem essas limitações, mas funciona de alguma maneira". Aqui, tá parecendo uma publi reportagem, você tá, tipo, fazendo propaganda para alguém, você apresentou essa informação nova, uma nova informação, uma nova perspectiva. Conseguiu falar com fontes, que não estão, diretamente ligadas à solução, para entender, o problema, para entender, a importância daquela solução. Então, acho que são algumas perguntinhas que ajudam, a você avaliar a sua reportagem, ver se ela está seguindo esse caminho de jornalismo de soluções. Eu trouxe aqui vários exemplos, mas são muitos, a gente não vai entrar em todos, mas para ilustrar, um pouco do que eu falei e mostrar as diferenças. Eu trouxe aqui, diferentes, tipos de reportagem, tem reportagem em vídeo, reportagem em texto, mas eu também trouxe de diferentes, editorias, a gente tem segurança pública, saúde, educação. Eu vou começar mostrando, as 2 primeiras, foram feitas, por mim, e depois, eu mostro de acordo com o tempo, com as perguntas, eu vou mostrando, as outras e a gente vai discutindo, se vocês tiverem comentários sobre elas, dúvidas, conforme, eu for falando. Então eu vou mudar aqui o compartilhamento da tela. Vocês estão vendo a tela da reportagem agora? Sim. Tá. Mães do Mangue, mulheres lideram um projeto para preservar a biodiversidade dos manguezais. Eu fiz essa reportagem no ano passado, para o Plena Mata, e o que eu trouxe foi a história, de uma rede, formada por mulheres, marisqueiras, no Pará. E essa rede foi, construída para fortalecer o trabalho dessas mulheres, para que elas tivessem mais contato entre elas, porque é uma área grande, né, são 12 reservas extrativistas. E aqui, eu mostro um pouco sobre como que essas mulheres elas preservam o mangue, como o trabalho delas de conscientização. Deixa eu ir para a parte das fotos, que eu acho que fica melhor. O trabalho delas de conscientização é importante para a preservação do mangue, como que elas passam isso para as novas, gerações, e qual o impacto que isso tem trazido para proteger o mangue. E aí nessa reportagem, eu mostro qual é a importância, dos mangos. Eles são super, importantes para capturar carbono, é importante para a questão climática. Se a gente destrói o mangue, vai ser um a menos para captar carbono, e além de ser um a menos para captar carbono, aquilo que está ali naquela lama vai ser vai para a atmosfera. Então é super importante. Aí eu trago, essa questão, descreva um pouco sobre os mangues no Brasil, qual é a área que a gente tem, onde essa parte do Pará é a parte, uma mais preservada. Então foi uma reportagem simples, que traz alguns dados sobre onde estão os mangues, sobre a rede.
É, outra reportagem, deixa eu só fechar aqui. Enquanto a gente passa para outra, eu vou ler um comentário aqui que a Sim, Eliana mandou para a gente, tá? Ele diz o seguinte: muito importante você fazer esse comentário sobre o público que desiste de consumir notícias porque acha tudo muito negativo. Pessoalmente, como público de notícias e não pensando como jornalista, eu acho que faz parte do letramento do público, da literácia de mídia, explicar para as pessoas que não é para consumir notícias o dia inteiro. Se você ficar limitado a no máximo 2 horas por dia de conteúdo Hard News, muito provavelmente não vai ficar impregnado por essa negatividade e menos ainda propenso a rejeitar o consumo de conteúdo jornalístico. Hashtag educação midiática, ela completou. acho que tem essa questão da educação midiática, tem a questão também que hoje com rede social, né, as pessoas são bombardeadas por conteúdo o tempo todo. Ah, mas acho que também tem um certo desânimo, mesmo quem não fica o dia todo olhando notícias, tem uma questão de desânimo por causa de alguns problemas, que aí depende muito também de onde você está na sociedade, né? Do quanto que os problemas que a gente vive te impacta, né? Se Uhum. você está num lugar mais violento, ou se está num lugar mais pobre, acho que tem todas essas nuances, né. Sim. Vou compartilhar outra tela. Bom, essa reportagem, eu fiz, em parceria com o quadrinista Alexandre de Maio e com a equipe dele. A gente fez essa reportagem, foi encomendada, foi um pedido do Outriders, que é um veículo independente na Polônia. Eles tinham, me contratado primeiro, que eles montaram um projeto na pandemia, era outro site, não me lembro agora, mas a ideia era buscar, eu tinha que monitorar veículos de vários países da América Latina, para procurar o que que em cada país as pessoas estavam fazendo para driblar, eh, a pandemia de Covid-19, para sobreviver diante da pandemia. Então, todos os dias eu tinha que, olhar vários sites de notícias, e tinha muita coisa sendo feita, desde criação de aplicativo para orientação, isso foi antes da vacina. Coisas para as crianças continuarem estudando em comunidades indígenas no Peru, na Bolívia, todas essas coisas. E aí, entre as coisas que eu encontrei, eles ficaram interessados em 3 histórias para ampliar, porque naquele projeto era só um resuminho do que estava sendo feito. E aí a gente fez essa reportagem em quadrinhos, que mostra um pouco o que que em Paraisópolis estava sendo feito. Em Paraisópolis, em 2020, criou um projeto chamado Presidentes de Rua. Então, essas pessoas que moram em Paraisópolis, que conhecem bem as vielas, as pessoas, elas, eram as presidentes, cada parte tinha uma presidente, e elas, passavam orientações para as pessoas, orientações sobre o uso de máscara, sobre higienização, via as necessidades, foi, 2020, quando o negócio estava bem complicado, via a questão da fome, tudo isso, era um monitoramento e tinha resultados, estava as pessoas, mostravam o engajamento da população, sendo conscientizada. A gente deixa eu caminhar um pouco aqui, fez um negócio isso também é para mostrar que a gente pode usar diversos formatos.
aquela primeira reportagem era texto e foto. Essa daqui a gente já foi para um negócio mais trabalhoso. Esse daqui custou mais caro do que o outro, não custou, não teve praticamente custo em comparação a isso, né? Então depende muito do. Opa, vocês estão escutando? Não. Estou te escutando, mas se tem algum som na É que ele matéria. começou, ele começou a falar de repente. Tá, eu vou tirar o fone porque tem algumas partes que tem som, aí vocês escutam também, porque a gente fez essa reportagem com os desenhos que o Alexandre de Maio e a equipe dele fez, e aí em alguns momentos aparece a voz Uhum. dos entrevistados, né? A gente foi a Paraisópolis, então é um negócio mais, podemos dizer, multimídia. Aí em Paraisópolis já era outra pegada, um pouco parecida com Paraisópolis, mas sem essa ideia dos presidentes de rua. Então, foi uma parceria entre a Associação de Moradores de Heliópolis com o sistema público, nossa, fugiu o nome do programa, os agentes de saúde, do programa Saúde da Família. Então, eles fizeram ali. E até junto com o médico, aqui eles eh, foi bem mais próximo com o poder público, porque o médico ele subiu no caminhão que eles conseguiram e saía por Heliópolis falando no megafone. E tinha resultado em número, em dados? Não tinha, mas você tinha o qualitativo, você tinha as pessoas. O resultado da conscientização das pessoas. Então, aí a gente apresenta um pouco o território, aí apresenta o que era feito. E a última região, para quem é de São Paulo, Paraisópolis está ali, na Zona Sul, perto do Morumbi, faz parte do distrito da Vila Andrade. Heliópolis já está no Sudeste, lá na pontinha da Zona Sul, pega o distrito do Ipiranga e o distrito do Sacomã. São as duas maiores favelas de São Paulo. Tem aí uma competição entre elas de que eu sou a maior, é, então não direi quem é a maior. E aí, Brasilândia, que fica lá na Zona Norte, que também teve ali uma união entre moradores para passar informações. Naquele momento da pandemia, sem vacina, o principal era passar informações sobre a contaminação, sobre a importância do uso das máscaras. Para vocês terem ideia, isso daqui foi publicado na época que a gente ainda usava máscara de pano. Ainda falavam, não, preciso. Foi aquele momento da febre que o pessoal começou a costurar máscara em casa, a vender, então foi bem no comecinho mesmo. Então, mostra aqui um pouco do poder do jornalismo local. Nesse caso, teve protesto, porque um hospital da Brasilândia, né, tinha parte sem funcionar e o governo estava demorando para liberar. Eu estou passando a parte em inglês porque eu olhei aqui, tem em polonês, espanhol e português. O português não está funcionando, dá erro. Então, só o inglês que sobreviveu. Polonês não ajuda muito, não. Não, polonês pior ainda, né? Deixa eu trazer dois comentários e uma pergunta aqui. Uma da Flávia, dizendo que Paraisópolis foi exemplo de autogestão durante a pandemia. E outro que eu acho bem pertinente, da Aline da Oroz, me perdoe se pronunciei errado seu sobrenome, que ela diz o seguinte: com esses perfis e veículos que, ao tentar fazer jornalismo de soluções,
acabam caindo em um quê de assistencialismo e transferem um pouco do sensacionalismo das más notícias para o tom assistencialista, ou tratando os personagens, as fontes, né, como guerreiros. Você já viu essa tentativa frustrada de jornalismo de soluções acontecer? E eu, agora completando isso, como evitar para não cair nesse assistencialismo, nessa coisa meio efusiva da ação individual, que no fim talvez não sirva para todos. Acho que é bem fácil a gente cair nesse balaio. Então, acho que uma forma de não cair é tendo uma diversidade de vozes, é tendo uma diversidade de ações e mostrando como que elas se completam. Naquele caso de Paraisópolis, por exemplo, não vou negar que tinha a parte assistencialista, quando os presidentes de rua, visitavam as casas, viam iam explicar as coisas, sobre contaminação e viam as necessidades, tinha ali a entrega de cesta básica, de marmita, a mesma coisa em Heliópolis. Mas qual foi a questão para essa reportagem? Não, todas essas iniciativas tinham alguma coisa assistencialista. É não puxar por isso. Então a gente aqui puxou pelo conjunto de ações. Paraisópolis, essa era essa questão da autogestão, da união, da formação de pessoas que moram naquele lugar para conversar com os vizinhos, e essa pessoa fazia várias coisas, então desde a educação, até a ver quais eram as necessidades. E aí, em Heliópolis, a gente puxou, por essa união da sociedade civil com o poder público, com a UBS local, como que, esses 2 grupos se juntaram, para transmitir informação para as pessoas e tentar, evitar, uma maior contaminação. E aí quando a gente vai para Brasilândia, a gente puxa aqui como que quais foram os recursos que as pessoas que esse grupo da sociedade civil usou para dialogar com as pessoas. Então a gente, acho que o ponto, de encontro entre as 3 iniciativas foi, puxar pelo diálogo com a população. Então tem ali a parte da ajuda com cesta básica, ela aparece aqui nessa figura que está mostrando, tem até aqui dando uma máscara, mas não é ela é ali uma sementinha, é um pontinho nesse grupo todo, né. Então acho que é olhar o todo e puxar para outros aspectos das iniciativas. Sim, não ficar vangloriando só uma única Isso. iniciativa, né? Exato. E aí também entra naquilo de mostrar quais são as limitações, né. Sim, Mas sim, acho que essencial. isso ajuda bastante. Aí a Aline completou aqui, né, dizendo que legal ver uma reportagem nesse formato. A Adriana Souza também, fantástica combinação entre conteúdo e design na reportagem do Covid. E o Simão traz uma pergunta aqui, bom, não sei dizer, vamos ver aqui se você sabe. Qual foi o nível de participação das rádios comunitárias locais nessas reportagens na Brasilândia, Paraisópolis e Heliópolis, zonas que eu conheço bem? Ou estes não foram chamados? E o que o movimento hip hop fez? Simão Rossi pergunta. Eh, Paraisópolis, não teve, eu desconheço alguma relação com a rádio local. Heliópolis, a UNAS, que é a organização, social principal de Heliópolis, eles têm a rádio de Heliópolis, que acho que é a primeira rádio comunitária que conseguiu a concessão, eles têm uma história longa e uma história bem interessante. A rádio participou, então ela tinha ali, eh, a participação na parte de transmitir as informações pelo rádio.
E aqui na Brasilândia, algumas pessoas, desse grupo, da sociedade civil, fazem parte faziam, não sei se ainda fazem, da Rádio Cantareira. Então a Rádio Cantareira também entrou na parte de disseminação de informação sobre a importância do uso da máscara. Na época ainda falava um pouco ainda era forte o isolamento social, então, dessa parte de evitar festas, então as rádios comunitárias elas entraram em Heliópolis e na Brasilândia. A outra pergunta era sobre o hip hop? Isso, isso. Bom, a Se gente eu não parou me bem engano, na é justamente conectado a essa última, né, da Brasilândia, que eu vejo na Brasilândia. isso, porque na Brasilândia, a galera também saiu, com carro, eles também conseguiram um carro, um caminhão para sair pelas ruas, falando no megafone, no microfone. E o hip hop, artistas locais, eles foram convidados para fazer, apresentações artísticas. Então, tinha lá, eh, esse rapper aqui, o MC Preto, o Oloco, sei a pronúncia direito, ele participou dos carros e aí ele cantava, e a letra da música, tinha uma mensagem sobre a pandemia. Deixa eu só ver aqui se tem o som. Vocês escutam? Meio travado, mas escuto. Pegue corrente pela vida, mano. Conscientização, fique em casa. Se tiver pedido, ok. Se possível, fique em casa. Mas se for sair na rua, não esqueça de usar máscara, álcool gel. Evite tocar a face e faça o seu papel. Até que esse vírus passe e que passe bem longe de todos. Essa fase tá hard de ser louco. Sem auxílio, sem troco, sem toque na mão do outro. Sem paz, nem bololo, não. Por favor, não é tanto longe do outro. A gente sente saudade eterna. Periferia já tem pouco. Fortaleza muito pouco. São atraidados barracos de madeira. Os acham que é besteira aí não tem que fui. A pandemia não é brincadeira, ainda bem que existe o SUS. No particular, só aqui entre nós me fala. Hospital particular nem injeção na testa de graça. Posto que nós paga, fortalece mama. Vamos ficar em casa para cuidar de quem nós ama. Teste para Covid, mas se precisa de remédio, não duvide. Se possível, fortalece o médico, enfermeiro. Todos correndo por nós, os reais vingadores, obrigado, meus heróis. Correm o risco, por isso o rap ressalta. Tem aglomeração, hashtag fica em casa. Hashtag fica em casa, mas se for sair na rua, não esqueça de usar máscara. Hashtag fica em casa, mas se for sair na rua, não esqueça de usar máscara. Não esqueça de usar máscara, porque não pode. Você que junto nós é mais forte. Na zona Então, o som é horrível, né? A qualidade do som, mas não sei se vocês conseguiram entender, mas Sim. ali na letra, desse rapper, ele fala sobre o uso da máscara, se for sair, usa a máscara, evite aglomeração, e ele faz ali uma defesa do SUS, da Uhum. importância do SUS, do AMA. Então, Brasilândia teve essa conexão muito forte com os artistas locais, e aí desde ir para a rua, no caminhão, até fazer videozinhos para as redes sociais. Deixa eu- Então, eles trabalharam bastante com música. Ah, teve aqui esse grupo vou mostrar rapidinho, esse grupo da UBS que fez uma paródia de evidências, com foco na pandemia. Sonegando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar o coronavírus? Fique em casa, chega de mentiras, de negar que ele veio, ele espalha mais seguro, um abraço amo mesmo, cuide bem da sua família, se previna e se precisa sair. Só quero ver você fazer assim. Lave as mãos, use a máscara. Se ainda você quer viver feliz,
lave as mãos, use a máscara. Se ainda você quer viver. Então, foi uma reportagem custosa, com muitos recursos, mas que ela poderia ser feita de uma forma mais simples, né? Daria muito bem para fazer só em texto, com foto, ou em vídeo. Participamos das pastorais sociais da paróquia. Então, deixa eu agora ir para outra. Mais algum comentário, alguma dúvida sobre? Tem uma boa do Dimas aqui. Hum, Acho que a gente pode ir tocando para outras matérias, para outra apresentação, que ele diz o seguinte: como atuar quando, durante a apuração de uma reportagem, a solução, foco da pauta, mostra-se problemática, cheia de inconsistências? A crítica à solução enquadra-se como jornalismo de soluções? deixa eu ver se eu entendi. Se a solução ela é problemática, é isso? Isso, eu acho, e eu aqui complementando da minha parte, pelo que eu entendi, seria se um caso das limitações que você disse que a gente tem que apresentá-las se mostram tantas que a solução, na verdade, é problemática, cheia de inconsistências. Isso, a crítica à solução pode ser considerada um jornalismo de soluções? Eu acho que se a gente só tem só a limitação ela é maior, eu acho que ela entra mais no campo da denúncia do que do jornalismo de soluções. Ela Uhum. entra acho que A pauta cai, né? Ou faz isso é, uma, ou a pauta cai, acha porque, outra abordagem, ou a pauta exato, cai. ou outras iniciativas que são mais que têm as suas limitações normais de qualquer iniciativa, mas que não seja problemática. Acho que ela não entra, dependendo do que for, vai para a linha de denúncia ou então cai mesmo. Uhum. Podemos seguir, então? Tá, vou seguir para outras coisas. Vou ver qual que eu mostro agora. Bom, as próximas são de vídeo, mas acho que talvez vídeo demore um pouquinho. Não sei se você acha que vale mostrar mais algum vídeo. Eu vou Eu agora não sei se tem vídeo ou não, mas eu sugeri da cisterna, né? Que a gente estava assistir. falando no começo da apresentação. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Bom, essa da cisterna da Beatriz Jucá foi um especial. Ela fez, se não me engano, 5 reportagens. Também foi uma reportagem que ela ganhou a bolsa da Fundação Gabo, e aí isso deu para pagar a viagem dela. Na época ela estava morando aqui em São Paulo, a redação do El País era em São Paulo, mas ela teve a possibilidade de viajar para várias cidades do sertão. E qual era o problema aqui que a Beatriz citou, partindo da solução? No governo Bolsonaro, o programa de cisternas teve queda, começou a ter quedas de investimentos. Então, a Beatriz, ela começa falando da importância dessa política pública, como que ela mudou a vida dessa política pública, mudou a vida das pessoas, isso sem assistencialismo. E aí, como que a política pública estava sendo descontinuada no Brasil? Então, ela foi lá, ela conversou com as pessoas, e aí ela trouxe que a cisterna é mais do que uma caixa cheia de água. Ela mostrou como que as pessoas, elas mudaram a alimentação, porque elas conseguiam fazer roça, fazer plantação de verduras,
variadas. Algumas pessoas começaram a ter renda com isso, porque podiam vender a produção. Então, teve ali um enriquecimento na alimentação, complemento na renda. Então, ela traz uma coletânea de coisas, de evidências a partir daquela política pública. E aí, deixa eu ver se já está nesse primeiro, que ela também mostra os dados, ela mostra dados de pobreza, dados. Mas ela também traz os dados do programa de cisterna mesmo, quanto era em determinados anos e quanto eles foram caindo. Aqui. Ela traz a construção de cisternas pelo governo federal, tem a cisterna de água de beber e a água para produzir, são cisternas diferentes, é para produzir uma maior e águas na escola, e aí vem a linha. É bem pouquinho lá em 2003, e depois vem baixo, aumenta, cai de novo. E aí, 2013, 2014, a gente tem os maiores números. 2013 lidera com 111,5 mil, e aí depois vai caindo ainda no governo Dilma, no Temer cai, e aí chega no primeiro ano do governo Bolsonaro bem baixinho. Então, mostra aqui uma queda em diferentes governos com o menor número no anterior. Porque aqui 2003 é pouquinho, mas é porque era bem o comecinho. Então, ela traz esses dados, ela mostra que o programa de cisternas, ele foi referência em alguns países africanos, teve um contato para mostrar como que o projeto foi implementado, para ser implementado lá também. Não lembro qual é o país agora, mas cai naquela questão de que a gente falou, essa solução ela pode ser implementada em diferentes lugares, como que ela pode ser implementada? Óbvio que precisa de mudanças para se adequar a cada região. Então, ela traz isso. E ela conversou com bastante gente, e a evidência, além dos números, além dos dados do número de cisternas, as evidências são o que as pessoas conseguiram fazer. Então, a horta, a mudança na alimentação ao longo dos anos, é um conjunto de fatores. Aqui também ela trouxe, lá era, no gráfico acima, era o número de cisternas, aqui ela trouxe a parte de dinheiro, né? Quanto que era investido e como foram as quedas. Ela também fala um pouco sobre a dificuldade de conseguir os dados. E ela fez em parceria com uma fotógrafa. Acho que o último capítulo até é só fotografia. E aqui são as outras reportagens. Na segunda, ela entra mais naquilo que eu falei, sobre como que mudou a dieta do sertão. Deixa eu abrir aqui. Mudou para vocês a reportagem? Entrou da dieta? Sim. Então, vai além do beber a água, e aí ela traz esses detalhes, que aí é uma solução que traz outras pequenas soluções, e aí vai gerando os impactos. Isso também foi feito em 2020, também já faz um tempinho. Então, essa das cisternas é isso. Acho que é uma série de reportagens bem legal, que trouxe um panorama completo dessa política pública.
E mostrar uma política pública não é fazer propaganda do governo, óbvio, dependendo de como você vai produzir essa reportagem. Se você compra a ideia lá de um release, por exemplo, vai ficar como propaganda. Mas se você vai lá conhecer a política pública, ver o que ela promoveu e quais são as problemáticas dela. Nesse caso, tá, existe a política pública, mas em diferentes governos ela foi sendo sucateada. E qual é o problema dela estar sendo sucateada? Ela gerou uma revolução, ela gerou vários benefícios e agora corre risco, né? Então, indo por esses caminhos, você consegue escapar dessa questão de propaganda do poder público. Que é algo Algum que tem que... Sim, temos uma bem interessante do Simão. Flávia aqui pediu para mandar o link, eu já estou mandando aqui, Flávia, o da primeira matéria, tá? Aí de lá eu- você consegue acessar as outras. Oi. Você mandou da cisterna? Isso, veio a peste, mas neste ano, Deus. E o Simão, vou ler aqui, tá, dele. Uhum. Priscila, gostaria de partilhar uma situação que está acontecendo aqui no sul de Angola, isto é, nas províncias de Huila, Namibe, Cune, Cuando, Lugango, Benguela e Huambo, e tem tido seca cíclica. As comunidades falam dos seus problemas, e estas são as nossas fontes privilegiadas, mas as fontes oficiais, no caso as autoridades administrativas, não são abertas a disponibilizar informações e ajudar a solucionar a situação de concreto. Tens uma sugestão de que forma podemos atuar mais nas soluções dos problemas em contato? Ou seja, tem um conselho de que forma e estratégia podíamos adotar para levar mais soluções a estas zonas? Pelo que eu entendi, aí o problema principal está na falta de suporte do governo, né? Isso, É, eu acho que nesse caso, acho que é importante uma movimentação da sociedade civil na cobrança do governo, mas principalmente tentando contato com entes internacionais, né? Acho que tentar descobrir organizações internacionais que atuam em Angola, que olham para o continente africano em geral, para mostrar, olha, a gente precisa disso, o governo não está fazendo, o governo está sendo transparente, eh, e aí acho que pedir ajuda mesmo para uma pressão, às vezes a pressão internacional, ela acaba auxiliando, né? sim. E eu achei interessante aqui essa pergunta dele, que acho que tem a ver também até em que medida, se é que há alguma, o jornalista pode auxiliar na produção dessa solução, certo? Então, você faz uma pauta, verifica uma pauta não de soluções, verifica a existência de um problema e, de repente, tem algum contato, sabe os caminhos para auxiliar. Dá para ter esse tipo de atuação do repórter? Eu acho que o que a gente pode fazer como jornalista é fazer a denúncia, e fazer com que essa pauta ela chegue longe. Então, eu acho que além de fazer a denúncia, fazer uma reportagem estilo denúncia nos veículos locais, tentar também atingir os veículos maiores, os veículos grandes com repercussão internacional. Talvez nesse caso, você tenha que passar sua pauta para outro jornalista, né? Depende muito. A gente sabe que algumas mídias são mais fechadas para fazer trabalho em parceria. O ideal é que seja feito em parceria, essa relação transnacional, internacional. Então, acho que aí o caminho é mesmo para como o jornalista pode ajudar é fazendo a reportagem de denúncia e tentando alcançar outros. Depende muito do cenário do país, né? Aqui no Brasil, a gente consegue colocar a denúncia
na Globo, por exemplo, no Fantástico. Acho que foi nesse domingo ou no outro que teve a denúncia dos problemas dos hospitais federais, no Rio de Janeiro. Teve a reportagem. Essa semana já o Ministério da Saúde já começou a exonerar os envolvidos. Ali houve uma movimentação, porque a Globo tem uma força. Teve coisa também até na mídia alternativa, Intercept conseguiu feitos, agência pública também, então depende muito do país e da força do veículo desse país. Uhum. E eu acho que aí, dependendo, se não há tanta força dentro do país como aqui no Brasil a gente tem, essa tentativa de partir, tentar dar mais força para que no cenário internacional seja visto, né? Uhum. E ele trouxe um complemento agora bem interessante. Ele disse: porque, na verdade, os membros das comunidades, quando veem os jornalistas, pensam que somos também a solução imediata dos problemas concretos. Acho que isso é muito comum no mundo todo, né? Eu lembro que a Jamile comentou semana passada, né, de uma professora que entrou em contato com ela para fazer uma denúncia, que a escola da filha estava sem professor há bastante tempo, e a Jamile teve que explicou para ela qual era o processo do trabalho de um jornalista. Ela falou: olha, eu preciso de outros pais para entrevistar, para conversar, eu preciso eh, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação. Então, acho que sempre as pessoas vão pensar que a gente vai salvar o mundo e não está nas nossas mãos salvar o mundo, a gente não consegue. Então, acho que entra esse negócio de explicar qual é o nosso trabalho e qual é a nossa limitação. Tipo, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer uma reportagem, para fazer essa reportagem, eu preciso falar com X, Y pessoas, eu preciso checar informações, eu vou fazer essa denúncia. Mas não tem como eu garantir um resultado. Acho que é muito importante ser sincero, não tem como eu garantir um resultado. Uhum. Isso É, relaciona com a transparência, né? Daqueles 4 pontos ali do começo da sua isso, apresentação, né? É a própria exato. transparência do processo. Não sei se é o caso do Simão, mas assim, se você trabalha num veículo que aquela comunidade de repente ouve, lê, assiste, você ser transparente um pouco dos seus processos pode, reforçar essa confiança. Saber que Hum, tá, tudo bem, ele não vai ser a solução dos nossos problemas, mas sei por que que ele não vai ser a solução dos nossos problemas, né? Qual que é o papel dele ali? exato, né? Saber qual é a limitação, até onde o jornalista pode chegar. Sim. Então, acho que é essa parte, né, da transparência, da comunicação, né, de explicar, de conversar. Quando chega na comunidade, explicar, é isso que eu posso fazer. Tipo, sou um jornalista, não Uhum. colocar bem, deixar bem claro qual é o nosso lugar na sociedade, né? Sim. Temos mais coisa? Sim, a gente tem mais reportagens. Tá. Enquanto você vai preparando aí, vou abrir aqui, pessoal, peço por favor para vocês responderem uma enquete, a mesma que eu pedi para vocês responderem nas outras 2 sessões, também responder nessa, tá? Lembrando que eu não compartilho em público os resultados das respostas, então podem ficar tranquilos nesse sentido. Vocês devem ver na tela de vocês agora, enquete sentido número 1, 5 perguntinhas, né, para avaliar. A quarta, de fato, é uma pergunta, né, que aí você tem que escrever um pouquinho, mas as outras 5 são sim ou não, ou selecione de 1 a 5. E, Priscila, enquanto a gente está aqui na nossa reta final da apresentação, jornalismo de soluções só fala de notícia boa? Não, porque a gente vai. O problema ele não vai ser ocultado. Então, ele é uma prática que vai trazer mais esperança, ele vai mostrar ali a solução, o que pode ser feito, tem essa sensação de esperança, mas o problema vai estar
vai estar ali. O que a gente tem é que vai estar equilibrado, a gente não parte do negativo e só fala problema. Então, acho que não dá para dizer que é só notícia boa. Não, a gente está apresentando coisas com resultados que podem, que estão auxiliando alguma coisa. É interessante que a reportagem que eu escolhi agora fala sobre, da parte de segurança pública. Então a gente tem ali um tema delicado, mas ali tem uma sementinha, tipo, é uma esperança, as coisas podem mudar. Já posso compartilhar ou o pessoal ainda está respondendo? Tá respondendo, mas a gente consegue compartilhar. Aí mesmo assim, Tá, né? Uma coisa não atrapalha a outra. Vou dar mais um minutinho aqui, tá, pessoal? vou só tomar mais um pouco de água e eu já compartilho. Tá. A, a Aline Silva pergunta em relação à lista de presença. Aline, a lista de presença eu mesmo pego depois a partir de quem acessou ou não o webinar, tá? Então fiquem tranquilos em relação a isso. A gente pega a lista de todas as pessoas que se registraram e aí depois, ao término dessa sessão, eu pego a lista que eu tenho dividido quem participou, né? Não só se inscreveu, mas quem esteve e quem não esteve. O Ítalo traz aqui uma pergunta, vamos lá. Quando o problema é causado principalmente por ineficiência do governo, a história pode abordar as iniciativas populares de mitigação, solução e a mobilização popular para que o governo implemente soluções de maior impacto? A alimentação pode ser a própria ineficiência do governo? Sim, sim. Inclusive naquele exemplo que eu mostrei da reportagem em quadrinhos, ali a iniciativa é popular, são das pessoas. Ok, que em alguns lugares ali teve a união com a UBS, mas aquela união não foi feita a partir de uma negociação com o governo, não foi uma ideia da prefeitura, não, a partir da população com os funcionários daquele lugar. Eh, e aí, na Brasilândia teve bastante protesto contra o governo. Por quê? Porque tinha um hospital na Brasilândia que tinha sido inaugurado, mas uma parte gigante do hospital ainda estava fechado e precisava de leito. Então, ali mostrou, e a gente mostra na reportagem, essa questão da ineficiência. Essas ações surgiram porque o governo não estava presente. O governo que eu digo é aquele que tá no topo. Ele não estava presente, não foi ele que fortaleceu, a questão da a saúde da família, por exemplo, que os presidentes de rua não precisariam existir em Paraisópolis se tivesse, uma equipe maior e mais eficiente de agentes de saúde, que é um programa super importante e um programa com muitos benefícios, do Ministério da Saúde, mas, que teve, por um tempo ali uma diminuição no número, aí na pandemia estavam contratando mais, mas é um programa com potencial que ele não estava sendo usado em Paraisópolis, por exemplo. E a mesma coisa em Heliópolis, poder público ausente e, na Brasilândia. Então eu acho que é um cesto cheio de frutinhos, essa parte da mobilização da sociedade, né, como que as pessoas, fazem as coisas. Então, aqui nossa reta final. Ítalo agradece a explicação. Eu vou mostrar então, uma reportagem de segurança pública, a questão das câmeras, em uniformes. A gente As câmeras, elas acabaram com a violência policial em São Paulo? Não, a gente continua tendo um problema grave, de violência policial em São Paulo, no Brasil. Mas as câmeras, elas trouxeram algum resultado. Tanto que é uma briga, para tirar as câmeras,
e os movimentos que trabalham com segurança pública falam, não, a gente precisa manter a Câmara, luta por isso, porque a Câmara, ela traz resultados. E nessa reportagem do UOL, eh, ela trouxe uma evidência. A Câmara em uniformes, elas diminuíram as mortes, elas têm uma evidência. Então, essa questão, não existe solução perfeita, mas existem coisas, que são feitas para ir trilhando esse caminho. Talvez não seja na nossa, geração que a gente veja uma polícia, eh, que a gente não sinta medo, principalmente nós, pessoas negras. Mas aqui tem um caminho, traçado, tem alguma coisa, sendo feita. E a mesma questão, vou compartilhar rapidinho só outras que trazem, essa discussão do não existe solução perfeita, mas existem coisas, sendo feitas e que precisam ser feitas. Peraí que tá abrindo. Essa reportagem da TV Brasil, ela traz a questão da violência doméstica e ela apresentou, diversas pequenas iniciativas, que contribuem de alguma forma, para essa questão da violência. De novo, a violência doméstica é um problema sério no Brasil, é um problema gigantesco e o Brasil está caminhando muito devagar nessa questão. A gente vê os problemas de feminicídio, todo esse tipo de coisa. Mas a gente teve um avanço com a Lei Maria da Penha. Então, essa reportagem, ela cita a Lei Maria da Penha, e aí ela traz os grupos de apoios, que acho que o foco foi Brasília, sobre grupos, que passam informações para as mulheres. Então, esses grupos de apoio, eles tiveram algum resultado, porque mulheres que não sabiam dos direitos, não conheciam a lei, não sabiam que era violência psicológica, violência patrimonial, tiveram informação, então, conseguiram sair de um cenário de violência. Não é uma solução que vá resolver toda a questão da violência doméstica, porque entra diversas vertentes, né, tem ação, do poder público que precisa ser feita, tem ação, do setor de justiça, tem a questão da educação também, né, como que a gente muda toda a educação, essa questão do machismo, da masculinidade tóxica, então é uma coisa gigante, mas ali tem um recorte que a gente dá para trabalhar. E aí, de novo, entra na questão de olhar ao redor e ver o que está sendo feito, né? Deixa eu Pri- ver. Priscila, Sim, você tem mais alguma matéria para mostrar, algo para mostrar para a gente ir se encaminhando? acho que a gente pode encerrar, a não ser que alguém queira ver mais alguma coisa, assim, eu tenho outros temas, eu posso mostrar mais algumas, se tiver algum. Vou falar aqui os temas que eu tenho, se alguém tiver algum interesse, eu posso mostrar rapidinho, só para. Tá. Enquanto isso, eu vou passar por dois comentários, perguntas aqui. Outro do Simão. Tá. Ele diz o seguinte: para mim, o futuro do jornalismo está nas comunidades. As grandes cidades só têm histórias de política, economia, histórias que impactam diretamente a vida de pessoas que estão nas comunidades. Mas para um país que não tem esses suportes de rádio comunitária ou imprensa comunitária local, isso muda o cenário da nossa intervenção. Estou certo, Priscila? Total, né? Precisa de apoio. Mas acho que o que pode ser visto são os programas dessas instituições que apoiam iniciativas, né? Que aqui no Brasil, por exemplo, a maioria desses projetos eles conseguem dinheiro
de instituições internacionais, né? Essa é uma realidade. A agência Moral mesmo, na época que eu estava lá, a gente se virava sem dinheiro, então cada um tinha o seu emprego, mas quando a gente conseguiu financiamento para trabalhar lá mesmo, veio da Open Society. Eh, Tem gente, acho que tem bastante instituição, acho que aí tem que procurar as instituições que financiam o jornalismo em Angola, por exemplo, que Uhum. entram, ou às vezes tá genérico África e tentar puxar para o país, né? Acho que é a única forma, mas é aquela dificuldade, sempre vai ter que estar captando isso. É a vida de todo mundo que trabalha com jornalismo alternativo, porque hum, mesmo em países ricos, o jornalismo tem pouco investimento. Nos Estados Unidos, no Canadá, vários veículos alternativos fecharam as portas. Então, é esse caminho árduo de sempre de ficar de olho em edital, em financiamento por períodos, por projetos, esse tipo de coisa, né? Sim. A Adriana completa aqui, dizendo que durante a pandemia você participou de uma aula com os alunos dela na faculdade em Uberlândia, disse que foi de marcante. Por causa disso, passou a estudar e entender melhor o jornalismo de soluções. Te agradece demais por todo o aprendizado. Ai, Assim que como, legal, é mesmo, eu dei essa aula foi online. assim como o Simão também agradece. A Eliana também disse que nunca tinha ouvido falar em jornalismo de soluções. O Pedro, nosso última pergunta aqui, do Pedro, uma pergunta um pouco geral, mas vou tentar trazer, vamos ver se a gente consegue trabalhar nisso para fechar. Inovação ou solução para jornalismo num contexto de intimidação e coação? Explicando, né? O Pedro, assim como o Simão, são de Angola. Pedro sai de Angola, né? Então existe esse outro contexto de cerceamento à mídia e à imprensa. Uhum. Acho que eu não entendi muito bem a questão. Sim, se ele estiver conosco aqui, peço para esclarecer. Mas eu acredito que há espaço, né, para encontrar soluções mesmo num contexto de cerceamento à imprensa. Sim, acho que agora eu entendi melhor. Sim, porque eu acho que uma vantagem do jornalismo de soluções é porque ela vai mostrar coisas, só que ela vai provocar menos a ira do que uma denúncia. Então, se existem coisas sendo feitas em Angola, acho que você consegue fazer jornalismo na vertente de jornalismo de soluções, que acho que ela provoca menos essa ira, né. Só que eu não conheço tanto o cenário de Angola, né, acho que tudo tem que ser avaliado com bastante cautela, porque você vai mostrar a solução, mas você também vai mostrar o problema. Então, qual é o peso daquele problema, quem ele pode provocar, então como que eu posso falar daquilo sem me autocensurar, Uhum. mas, também sem, arrumar uma grande encrenca que me coloque em risco, né. Acho que é um cenário mais delicado, precisa ser avaliado caso a caso, né. Saber pesar os riscos, né, que a gente corre. Exato. Ok, pessoal, a Fernanda e o Simão aqui pedem seu contato. Priscila, você tem para quem quiser falar com você, e-mail. Sim, eu passo aqui para Você vai colocar aqui no chat? estou escrevendo aqui para todo Tá. mundo. Então, pessoal, enquanto a Priscila coloca aqui o e-mail dela, agradeço demais a participação de vocês. Terceira sessão do Empower the Truth. Semana que vem, o e-mail já está aqui. Vocês podem ver, priscilapacheco.jora@gmail.com. Para o Pedro, para o Simão e para a Fernanda, que é professora de jornalismo da UNB. Disse que adoraria te chamar para participar de uma aula.
Então, semana que vem, pessoal, nossa última sessão vai ser com Juliander Carpes sobre como aproveitar a inteligência artificial no jornalismo, que forma a gente pode usar essa ferramenta, né, que são várias ferramentas dentro dessa tecnologia, em nosso favor. Não vê-la como uma bala de prata ou algo que vai acabar com os empregos, mas como que a gente pode colocá-la para ajudar nosso trabalho. Tá certo? Priscila, muito obrigado pela sua participação. Você gostaria de fazer algum comentário final? Sim, rapidinho. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que participou. Espero que tenha sido útil para bastante gente. E só lembrar, como eu falei no começo, que essa questão do jornalismo de soluções, ela está bem ligada à questão do diálogo com o público. Então, quando pensar na pauta de jornalismo de soluções, também já pensa seguir aquelas dicas da Sanara, já pensar no produto e como fazer, e sempre pensando isso de acordo com o que você tem para investir. Então, as coisas são interligadas. Então, segue Uhum, na pauta, mas sempre planejando essa questão do diálogo com o público, que é super importante. Acho que as dicas da Sanara, as orientações dela foram ótimas e complementam o que eu falei, assim como o que a Jamile, se alguém perdeu as 2 primeiras aulas, que a Jamile falou sobre conhecer o público, sobre fazer pesquisa, conversar também é super importante, né? Acho que a confiança do público, não existe uma solução mágica e são coisas complementares. E sempre ter o pé no chão. A gente nunca vai conseguir o 100%, mas a gente precisa lutar para que os percentuais aumentem, os percentuais de confiança. É isso. uhum. Isso aí. Pessoal, estou vendo aqui mais algumas perguntas da gravação, do PDF, da apresentação. Eu mandei um e-mail recentemente para quem se inscreveu nas 2 primeiras aulas. Mandei, acho que foi na segunda, na terça, o link para as 2 sessões, tá? Para a gravação das 2 primeiras sessões. E eu vou mandar agora o da Priscila também, junto com os outros 2 links, porque eu acho que a Aline não conseguiu também. Alguns e-mails podem ter caído na caixa de spam. E a El também, essa resposta serve para você. Depois passo aí a gravação da terceira sessão e também das outras 2, que já passei, mas não tem problema, passo de novo. Tá bom? Notícias sobre o Rio Grande, Flávio, eu falei no comecinho, a partir da semana que vem a gente abre, a partir da sessão, vai até 25 de abril e os resultados devem sair em meio de maio, tá? Então esses são os prazos que a gente tem aqui. Pessoal, muito obrigado Priscila, muito obrigado a todos vocês que participaram, mandando perguntas, comentários, foi um papo bem legal. Agradeço vocês e até a semana que vem. Valeu, Priscila. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.